Há 650 anos, os reinos de Portugal e de Inglaterra estabeleciam um acordo de paz, de aliança, de amizade. Um acordo que chega até aos dias de hoje e que tradicionalmente é apontada como a mais velha aliança política e militar do mundo. Uma aliança, uma relação que, contudo, mergulha as suas raízes bem mais no tempo. E a cidade do Porto sempre teve um papel importante nessa aproximação entre Portugal e Inglaterra, antes do tratado de há 650 anos e desde então. Um tratado que se viria a revelar, não raras vezes, como de enorme importância na história portuguesa. Ora, é exatamente evocando os 650 anos desse tratado e a forte ligação da cidade do Porto à Inglaterra que deu origem, no Museu da Misericórdia do Porto, a uma interessantíssima exposição. Vamos conhecê-la. Foi com efeito há 650 anos, entre 1372 e 1373, que se alicerçou esta velha aliança. Tudo começa em 1372, em Tagilde, na igreja de Tagilde, no concelho de Vizela. É aí que o rei Dom Fernando I de Portugal estabelece um acordo de paz e de aliança com a Inglaterra e estabelece com os representantes de João de Gante. João de Gante é o filho do rei de Inglaterra, Eduardo III, é o duque de Lancaster. E por essa altura, e durante os anos seguintes, ele tem pretensões à coroa de Castela. Ora, este tratado será reforçado um ano depois, em St. Paul's Cathedral, na Catedral de São Paulo, em Londres, e agora é o monarca inglês, Eduardo III, que, referindo-se ao documento assinado já em Portugal, vai igualmente estabelecer este acordo de paz, de aliança e agora sonhado também como de amizade. Um acordo que, entre outras coisas, passa por nenhuma das partes faça aliança com países inimigos da outra parte e que, se for necessário, face a um ataque por terra ou por mar de algum inimigo, que o aliado vá em seu socorro. Algo que, ao longo da história de Portugal, como sabemos, acontecerá várias vezes. Por exemplo, já no século XIX, quando os ingleses vêm em socorro de Portugal, a quando das invasões napoleónicas. Ou é também este mesmo tratado que é evocado por Portugal quando, no século XX, entra na Grande Guerra, na Primeira Guerra Mundial, colocando-se ao lado dos ingleses. Mas este tratado firmado nesses inícios dessa segunda metade do século XIV, afinal, vinha sublinhar uma velha e antiga relação entre os dois países. Uma relação que, desde muito cedo, se vai alicerçar nos seus contactos comerciais. Zona ribeirinha, mercantil, portuária do Porto, e o nome da cidade diz tudo sobre a forma como esta cidade surgiu, se afirmou ao longo dos séculos, uma cidade portuária. Bom, mas este espaço é uma área privilegiada das relações que ao longo dos séculos Portugal e o Porto tiveram com a Inglaterra. Com efeito, as trocas comerciais entre os dois reinos é muito antiga. E por isso, muito antes da diplomacia, das relações internacionais, institucionais, muito antes disso,
os mercadores dos dois países haviam já estabelecido uma forte ligação. A documentação mais antiga refere-nos já significativos contactos no início do século XIII e por isso, essas trocas comerciais são presumivelmente ainda anteriores, recuando pelo menos à época das origens e afirmação da nacionalidade. Os mercadores portugueses, os mariantes portugueses, levavam já no início do século XIII para a Inglaterra, para importantes portos como o de Londres, Bristol, Portsmouth, levavam produtos tradicionais do território, nomeadamente agrícolas. O vinho, o azeite, a cortiça, também o mel, o figo seco, o sumagre e a lampreia. De Inglaterra traziam o que vai ser uma característica durante séculos: os panos, os têxteis, a lã e também objetos em cobre. E esta troca comercial vai se intensificando ao longo de todo esse século XIII e nos inícios do século XIV. Uma forte ligação mercantil que acabará também por ser beneficiada já no século XIV pelo contexto internacional da época na Europa, a famosa Guerra dos 100 Anos, fazendo com que um reino e outro procurem apoiar-se também através destas trocas comerciais. Não deixa de ser sintomático que em 1353 vamos assistir a um acordo comercial entre os dois reinos. Do lado português, é o rei Afonso IV que está a impulsionar este acordo e, sintomaticamente, o seu representante, o homem que vai negociar junto da corte inglesa este acordo comercial, é um mercador do Porto, Afonso Martins Alho, ainda hoje recordado numa das mais pequenas artérias da cidade, mas bem no coração do Porto, numa transversal da Rua das Flores. E através deste acordo comercial de 1353, os mercadores portuenses vêm-se, e também de Lisboa, vêm-se de alguma forma protegidos em relação a alguma pirataria que graçava nos mares ingleses. E esses mesmos mares que são agora também abertos para que os pescadores portugueses lá possam desenvolver a sua faina. Adensava-se a relação comercial. Aproximávamos-nos muito rapidamente daquilo que virá a ser uma relação e uma aliança política e militar. Ora, é exatamente na sequência desse acordo comercial, em parte gizado, no qual se vê envolvido Afonso Martins Alho, e depois desse acordo, dessa aliança política militar de Tagilde e de Londres, em 1372 e 73, que se vai afirmar definitivamente esta aliança entre os dois reinos e que vai ser crucial de imediato. 10 anos depois, quando da famosa crise de 1383-85, quando na sequência da morte do rei, que se vê envolvido no acordo de Tagilde e de Londres, Dom Fernando, na sequência da sua morte, e porque tinha apenas uma filha que havia feito casar com o rei de Castela para apaziguar os ânimos entre os dois reinos, que por essa altura andavam muito conflituosos. Na verdade, é que isso acaba por dar origem a uma crise política e onde está em causa a independência de Portugal. Porque se seguíssemos, como sempre tínhamos seguido e sempre seguiremos, a via legítima, então a filha de Dom Fernando, Dona Beatriz, seria agora a rainha de Portugal e o rei de Castela, dando origem à fusão dos dois reinos. Sabemos bem essa história. Bom, acabará por não acontecer isso, porque na sequência de uma guerra civil e de uma guerra contra Castela, Portugal acabará por ver no trono um bastardo, um filho ilegítimo, a única vez que isso acontece na história de Portugal, o mestre Davis, Dom João I. Mas, para que isso se torne realidade,
Enfim, foi também importante o apoio inglês à causa do mestre de Avis. Por exemplo, na famosa e, em grande parte, decisiva Batalha de Aljubarrota, ao lado dos portugueses, encontram-se os arqueiros ingleses, que tiveram um papel importante no triunfo português. Ora, este apoio inglês temos também que o entender no contexto da Guerra dos 100 Anos e das pretensões que há pouco vos falava do Duque de Lancaster, João de Gante, à coroa de Castela. E é exatamente isso que acabará também por estar na base de um casamento. O casamento do mestre Avis, agora rei Dom João I, com a filha do Duque de Lancaster, Dona Filipa de Lancaster, que nós depois vamos aportuguesar como Dona Filipa de Lancaster. Um casamento que tem lugar na cidade do Porto, em 1387. No ano anterior, um novo acordo tinha sido assinado com a Inglaterra, reforçando a aliança entre os dois reinos. Mas, durante os séculos seguintes, veremos novos acordos a serem assinados, reforçando esta aliança. E, para lá dos documentos assinados, há também outras estratégias ao longo dos séculos que foram reforçando esta aliança entre os dois reinos. Por exemplo, laços matrimoniais. E a esse propósito, entre muitos outros, importa aqui destacar, já no século XVII, o casamento de Dona Catarina de Bragança com o rei Carlos II de Inglaterra. Um casamento célebre e que, segundo a tradição, está na origem da velha tradição inglesa de beber o chá. Sim, teria sido Catarina, a princesa portuguesa, que levou essa moda de beber o chá que associamos tanto aos ingleses. E, afinal, terá as suas raízes em Portugal. Mas a história da relação entre Portugal e Inglaterra foi feita também, por vezes, de alguma tensão, nomeadamente no século XVI, quando as restantes potências europeias não estão nada agradadas com um outro acordo entre Portugal e Castela, através do qual tinham decidido dividir o mundo a meio no âmbito da expansão que os dois reinos então conheciam. Isso leva, particularmente, a França, a Inglaterra, os Países Baixos, a atacar as embarcações das duas potências ibéricas, não raras vezes socorrendo-se da pirataria. E ficou famoso aqui nas nossas costas o pirata Francis Drake, o Draco, como lhe chamavam os portugueses. Mas não deixa também de ser interessante, como sublinha aqui a exposição, que, afinal, um dos mais importantes homens que está ao lado de Francis Drake nas suas viagens seja um piloto aqui da região do Porto, Nuno da Silva. A perda da independência de Portugal em 1580, a sua união à Espanha, é também um dos períodos mais tensos das ligações entre Portugal e a Inglaterra. Aliás, seguramente, a contragosto de muitos dos mercadores portugueses que vêm os seus barcos arrastados nessa aventura de Filipe II, muitas das embarcações portuguesas irão participar nessa tentativa do monarca espanhol de atacar e desembarcar em Inglaterra. A Armada, ironicamente conhecida como a Invencível Armada. Mas a recuperação da independência, a restauração da independência em 1640, de novo vai aproximar os dois Estados. Sintomaticamente, a Inglaterra faz parte, em 1641, do primeiro grande grupo de países a reconhecer o reino de Portugal de novo como independente. Claro que isso também é possível,
graças a uma série de concessões portuguesas, nomeadamente a abertura dos portos brasileiros. Mas é agora na segunda metade do século XVII que um novo e importante momento se vive nas ligações entre Portugal e Inglaterra. E a cidade do Porto volta a ser um ponto fulcral nessas ligações. Isto porque, uma vez mais, no âmbito das tensões militares entre a Inglaterra e a França, e porque os ingleses vêm vedado o acesso ao vinho francês, vão procurar uma alternativa nos vinhos do Douro. E a partir dos finais do século XVII, os ingleses começam paulatinamente a fixar-se na cidade e serão os grandes responsáveis pelo grande desenvolvimento e pela internacionalização, pela globalização da fama do vinho do Douro, o vinho fino, o vinho cheiroso de Lamego, mas que agora, graças ao envolvimento dos ingleses na sua produção e na sua comercialização a larga escala, ficará conhecido, batizado pelos ingleses, pelo nome da barra por onde sai esse vinho. E porque esse vinho sai pela Barra do Porto, nascia desta forma a designação o vinho do Porto. Uma designação que devemos, por isso, aos ingleses. E o vinho do Porto vai trazer para Portugal, e especialmente para o Porto, muitas famílias inglesas. O envolvimento britânico na produção e na larga comercialização do vinho fino, agora rebatizado, como vemos pelos ingleses, como o vinho do Porto, leva com efeito a um grande desenvolvimento da comunidade inglesa na cidade. Aqui vai-se desenvolver aquela que é considerada uma das maiores comunidades inglesas em todo o mundo. Isso vai se materializar até no aparecimento de algumas imponentes estruturas. Com destaque, para esta nos encontramos, a feitoria inglesa. Um espaço não só para os ingleses tratarem dos seus negócios, mas também, durante muito tempo, uma referência absoluta da comunidade, também enquanto espaço de sociabilidade. Aliás, encontramos-nos aqui no seu emblemático salão de baile. Mas este edifício, erguido nas últimas décadas do século XVIII, nesse estilo tão inglês que é o neoclássico, fica também ligado a uma figura fascinante, John Whitehead, muitas vezes apontado como o então cônsul britânico no Porto, um homem com múltiplos interesses, incluindo a arquitetura, e por isso dizer-se que foi John Whitehead que concebeu este edifício. Aliás, é uma figura que sabemos que está também por detrás de uma outra importante conquista dos ingleses. Num país profundamente católico, como era Portugal, foi de facto um longo processo de negociação que leva finalmente à possibilidade dos ingleses criarem uma igreja, possuírem um local de culto na cidade do Porto. Até aí, era aqui, nomeadamente neste salão, que tinham lugar as cerimónias religiosas. E, sintomaticamente, seguindo as dimensões deste salão, será então construído, naquele que é hoje o Largo da Maternidade, a Igreja Anglicana, St. James Church. E muito por influência de John Whitehead, que consegue também autorização para algo até aí completamente inexistente na cidade, um cemitério. O primeiro cemitério do Porto, o cemitério dos ingleses. Até aí, os cidadãos britânicos eram sepultados nas margens do Douro, na maré baixa. Mas é também John Whitehead que, enfim, utilizando o seu grande poder de influência junto do todo-poderoso João de Almada, o então absolutista governador da cidade, que o irá convencer a que aquela que é uma obra há muito sonhada no Porto e que a Misericórdia vai concretizar, um hospital, um grande hospital, aquele que será o Hospital de Santo António, seja um projeto encomendado
a um arquiteto inglês, John Carr. E sim, graças à misericórdia, graças a esse arquiteto inglês, vamos ver surgir no Porto aquela que é considerada como uma das maiores obras neoclássicas em todo o mundo. Mas as fortes influências britânicas na cidade do Porto, na imagem da cidade desde o século XVIII, não se vão limitar apenas à arquitetura. Essas influências vão se refletir em muitas outras áreas. Por exemplo, no urbanismo. Como é evidente no caso da bem emblemática Avenida dos Aliados, aberta já nos inícios do século XX e que se deve ao projeto de um famoso arquiteto, paisagista e urbanista, Barry Parker. Mas é também a Inglaterra, a comunidade inglesa, que está muito por trás do desenvolvimento industrial do Porto, das suas fundições e também das fábricas têxteis. São ingleses do Porto que veremos também evidenciar-se no mundo da arte, como é o caso do próprio Barão Forrester ou alguns dos pioneiros da fotografia entre nós. Enfim, um mundo muito vasto de influências, ao qual não escapa o desporto. Sim, a prática desportiva é também um dos importantes legados da comunidade britânica no Porto. Não nos podemos esquecer que o desporto moderno surge com efeito em Inglaterra no século XIX e, através das suas comunidades, vai-se disseminando pelo mundo ocidental, também aqui na Invicta. O Oporto Cricket and Lawn Tennis Club é fundado em 1855. É o mais antigo clube desportivo da cidade. E a ele ficam associados aquelas são, de facto, as primeiras práticas desportivas e as primeiras competições de natação, de atletismo, de cricket, de ténis, obviamente, mas de muitas outras modalidades, incluindo o futebol. É, de facto, o Oporto Cricket and Lawn Tennis Club o primeiro a praticar futebol entre nós. Mas, sintomaticamente, é também a comunidade inglesa, muitos dos ingleses radicados no Porto, que veremos depois também ligados à fundação de outros importantes clubes claramente portuenses na prática do futebol. Desde logo o Futebol Clube do Porto, ou o Boa Vista Footballers. Mas o desporto, enquanto uma expressão associativa, não é a única entre a comunidade inglesa. Já no início do século XX, vamos ver surgir o clube inglês, um clube muito mais social. Os dois acabarão por se fundir, já em 1962, e dar origem a este fantástico espaço no Campo Alegre, onde a comunidade inglesa, com os seus amigos portugueses, continuam aqui a encontrar-se para os seus jogos de cricket, hóquei em campo, ténis e uma série de outras modalidades. Um espaço, o clube inglês, que, como não podia deixar de ser, é dominado pela figura do rei Carlos. Um rei que, afinal, é o corolário de tantos outros monarcas que testemunharam esta forte ligação entre Portugal e o Porto e a Inglaterra ao longo dos séculos. Há muitos outros episódios para evocar essa relação, mas isso serão já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.